Nesse vídeo eu vou te ajudar a decidir se tu deve ou não ter um triturador de alimentos na tua casa. Já viu lá fora, daqui a pouco, já viu essa ideia? O pessoal usa muito nos Estados Unidos o triturador e o pessoal tem muita dúvida. Então vamos ver se realmente vale a pena ter um triturador de alimentos aqui no Brasil e não nos USA. Vamos sobre as características deste maravilhoso triturador de alimentos. Então, ele tem 0,75 HP. Isso não quer dizer muito, quer dizer só que ele é potente mesmo para triturar tudo que tu colocar ali dentro. No manual da Tramontina tem exatamente o que tu pode e o que tu não pode se tu ficar em dúvida. Mas eu vou te falar basicamente aqui o que dá e o que não dá. Ele tritura até ossos pequenos de galinha, por exemplo, aquele osso da coxinha e tal, tu consegue colocar ali dentro, ele tritura, e eu posso dizer porque eu já testei lá em casa, funciona mesmo. Ele tritura aí a maioria, por exemplo, casca de ovo, casca de fruta, restos de fruta, restos de alimento, ele tritura tudo. Por quê? Ele é, na verdade, uma centrífuga, né? Então tu bota o alimento lá e ele centrifuga aquele alimento com martelos, assim, umas peças ali, que vão quebrar esse alimento. Daí depois tem peças que trituram e depois peças que reduzem aí essa fibra, esse alimento a pedaços bem pequenos, né? Então ele centrifuga para garantir que isso vai escoar bem no teu esgoto. Ele realmente deixa pedaços bem pequenos. Como tem em casa, já abri a caixa de gordura ali, tu não enxerga nada de resíduo do triturador, não tem nada, tem só realmente a gordura ali. Como tu deve usar o triturador? Muitas pessoas têm dúvida porque é uma coisa que não é comum aqui no Brasil, né? Então já comentei, pode usar tranquilamente aqui. A gente recomenda sempre colocar aos poucos, então não é aquela coisa assim, ó, descasquei 15 laranjas e depois vou tocar tudo ali dentro. Isso não funciona. A ideia é, tu vai usando, descascou uma coisa, bota ali dentro. Descascou um pedaço da laranja, bota ali dentro. Tá comendo uma maçã, sobrou um pedacinho, bota ali dentro. Tu vai colocando aos poucos, porque ele também precisa do tempo para processar essas coisas. Ele vai funcionar bem desta forma. Não vai funcionar bem se tu botar muita coisa ao mesmo tempo ali, ele vai acabar trancando, vai acabar entupindo. É justamente isso que torna prático, né? Tu poder, aquele pedacinho ali, tu tá cozinhando, tá fazendo uma coisa, coloca dentro e aí vai embora, facilita bastante na hora da limpeza, né? Eu tenho em casa, eu não coloco todo o meu lixo ali dentro, orgânico, tá? Até porque tem coisas, por exemplo, itens muito fibrosos, como muito alho poró, resto de café, resto de erva mate aqui no sul, então tem coisas que tu não pode colocar ali dentro. Então por isso ainda mantenha o teu lixinho em casa ali. Isso aqui vai te agregar praticidade no dia a dia. Ele é um complemento ao teu lixo, né, orgânico, que vai te trazer bastante praticidade no dia a dia e vai reduzir bastante o volume do teu lixo diário. A instalação dele é relativamente simples. Se tu está fazendo uma pia nova, né, ele tem um botão que vai em cima da bancada. Então esse botão, para quem já tem a pia pronta, é um pouquinho mais trabalhoso, faz um pouco de pó, mas é possível fazer. Eu fiz na minha casa, a gente já tinha a cozinha toda pronta, a gente foi lá, furou a bancada de granito, colocou o botão e aí instalou ele, né? A única coisa de bancada que precisa é o botão. O restante ele vai todo fixado na tua cuba, então não precisa de outra sustentação, ele vai realmente fixado na cuba, vem o conjunto todo ali para tu só substituir a válvula por ele. Pode ser instalado em qualquer cuba que tenha um furo de válvula de 4,5 polegadas. Geralmente é o padrão, mas tem algumas cubas com válvula quadrada e algumas cubas com válvula menor que não vão poder receber o triturador. Então observa também o modelo de cuba que tu vai escolher para colocar o teu triturador. Marcelo, eu tenho só a saída, eu posso instalar o triturador junto com outras coisas? Pode instalar, por exemplo, se tu tiver uma máquina de lavar louça ali próximo, ele tem uma entrada para tu colocar a saída de água da lava-louça nele, se não tiver outra saída, e pode sim ligar junto com a calha úmida ou enfim, com outros equipamentos que tu tenha na tua cozinha, bem tranquilo. Um outro detalhe de instalação é que se a tua cuba tiver escape, tem um acessório para fazer a instalação dele com o escape, então tu consegue ligar o escape nele também, mas é um acessório opcional. Falei do botão, o botão vai em cima da bancada, mas esse botão não é elétrico, ele é um botão pneumático. Então ele não tem eletricidade no botão, então se tu tiver com a mão molhada, tu não corre risco de tomar choque nele. Ele tem uma mangueira que vai até a parte de baixo do triturador que vai acionar ele, tá? Então não tem risco de levar um choque, por exemplo, no botão, é bem seguro. Ele sim vai ser ligado na energia elétrica, hoje ele tem só 220, mas a Tramontina está aí
provavelmente vai lançar em pouco tempo o modelo 110 também. Falei de quem tem a casa pronta, que consegue instalar ele, mas também tu que está projetando a tua casa e quer colocar, de preferência usa uma tubulação um pouquinho maior, porque isso é uma das diferenças lá para os Estados Unidos. O pessoal geralmente usa uma tubulação um pouco maior do que as nossas aqui. A gente geralmente usa 4 centímetros, pode usar 5, 6 centímetros, um pouco mais, para ajudar nesse fluxo de água aí e evitar algum entupimento. Ele funciona na rede normal, mas é uma prevenção, ajuda no funcionamento dele. A gente sempre recomenda usar ele com uma cuba dupla, como a gente apresentou aqui. Por quê? Porque não é indicado colocar no triturador água fervendo. Então, por exemplo, tu vai fazer massa, é bom que tu tenha uma segunda cuba para tu poder escorrer a água da massa, né? Nunca escorrer água fervendo nele. Água normal da torneira quente pode ser usada, mas não recomenda ser água fervendo porque pode ressecar as borrachas aí e aí danificar o triturador. Então, água morna sim, água fervendo usa na outra cuba. E por que vale a pena ter um triturador em casa? A gente colocou lá em casa, gosto muito do triturador, ele torna muito mais prático a limpeza e a organização da cozinha, porque sobrou um pedaço de comida no prato, sobrou um pedaço ali de comida do preparo, tu vai lá, toca dentro dele sem medo de ser feliz, sem medo de entupir. Eu inclusive tive problema antes de ter o triturador, porque sempre vai um pedacinho de comida para dentro da nossa pia, do nosso ralo, né? E se nós não limparmos a caixa de gordura, isso pode transbordar, né? Então, acaba acumulando muito mais sujeira na caixa de gordura quando a gente não tem o triturador do que quando a gente tem, porque ele moe tão fino que isso vai embora no nosso esgoto. E a cerejinha do bolo foi a primeira coisa que eu fiz na minha casa, tinha aquelas cestinhas ali que junta toda aquela meleca para justamente não entupir a caixa de gordura, foi a primeira coisa que eu joguei fora. Não precisa ter mais aquela cestinha, joga aquilo fora e usa o teu triturador, que vai ser muito mais prático de deixar a tua cozinha limpa e organizada. Gostou do triturador? Acha que é para ti? Comenta para mim aí. Se tu gostou dele mesmo, tu olha lá na nossa descrição, tá lá o link para o nosso site, para tu poder conversar com a gente, entrar, olhar mais informações sobre ele. Se tiver uma dúvida, pergunta, a gente está aqui para te ajudar a tomar as melhores decisões para a tua casa. Também segue a gente nas nossas outras mídias sociais, no @lojagrau, para estar sempre informado do que está construindo a tua casa, que é uma dica sobre a tua casa nova. A gente está aqui para te ajudar nisso. E se inscreve no canal.